O senhor é crente desde berço, cristão? Desde berço. Então o senhor viveu em um tempo em que a igreja era apolítica, né? Eu sou de uma família tradicional, principalmente junto às Assembleias de Deus, que é a família Moura de Paula, não é? Otoniel e Osiel, Oséias de Paula, o meu papai que já está com o Senhor, Otônio de Paula, meu avô fez parte da segunda geração de pastores assembleanos no Brasil, pastor Antônio de Paula, passou para o Senhor com 86 anos, com 54 anos exercendo o santo ministério pastoral. Portanto, eu venho dessa família e vi todo esse processo da Assembleia de Deus ao longo dos anos, né? Desde aqueles tempos mais duros, mais radicais no uso e no costume, né? Até agora, nesse momento que nós estamos. E o senhor também viveu aquela fase de ser apolítico, de não querer se envolver com a política? Sim. Na verdade, o que acontece? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Tudo que a igreja rejeita, Satanás adota. Tudo que a igreja abre mão de cuidar, Satanás adotou. Lembra do que Satanás falou para o Senhor Jesus no Monte da Tentação? Ele disse, tudo isso eu te darei porque foi me dado. Ele não é dono de nada. Por exemplo, a igreja, eu estou falando lá atrás, abriu mão das artes. Satanás tomou as artes para ele. Teatro, música. A igreja abriu mão de entrar na TV para pregar o evangelho. Ela dizia que era uma caixinha de Satanás. Satanás tomou a televisão. A igreja abriu mão da política, dizendo que isso não era para crente. Satanás tomou a política. Portanto, tudo que a igreja rejeita, Satanás sempre vai adotar. E foi isso que aconteceu durante muitos anos. Nossos pais na fé, eu costumo dizer respeitosamente a esses grandes homens do passado que eles nos treinaram para o céu, mas eles não nos treinaram para sermos cidadãos da terra, não é? Hoje já é o inverso, não é? Parece que esta pastorada desta nova geração está te treinando a ficar aqui para a vida toda e quase já não está se falando mais no céu, que é o nosso destino. Então, nós tivemos muita dificuldade de falar de cidadania durante muitos anos na igreja, de falar sobre política, de falar sobre posicionamento enquanto cristãos, não é? E essa dificuldade hoje nós não temos, mas temos que tomar cuidado para nós não acharmos que a política ela é a resposta que nós precisávamos para esse momento. Não, a política nunca foi a resposta da igreja. A política é apenas um meio que nós cristãos temos de exercer cidadania. Eu sempre cito uma questão que houve com Paulo. Você lembra que Paulo, ele apanha duas vezes? Sim. Na primeira, Paulo apanha e fica calado. Na segunda, quando vão bater em Paulo, Paulo olha para o seu carrasco e diz assim, vem cá, já é permitido bater em cidadão romano? E apresentou a sua carta de cidadão de Roma. Aquele homem que iria açoitá-lo ficou assustado, pediu perdão a ele, dizendo que não sabia que ele era cidadão romano. Por que Paulo tem duas posturas diferentes quando ele é atacado, vilipendiado? Na primeira, ele se cala. Na segunda, ele exige a sua cidadania. Porque Paulo sabia diferenciar o que era sofrer pelo evangelho de Cristo, que foi a primeira vez que ele foi açoitado, e o que era, desculpe o termo, esculacho de Satanás. Aí ele diz, não vai me esculachar o diabo, não. Eu sou cidadão. A igreja precisa entender isto. Os sofrimentos, os ataques, as perseguições que nós vamos ter que passar por amor a Cristo, nós vamos passar. Não adianta. Agora, nós precisamos nos posicionar como cidadãos, porque há muita coisa que está acontecendo e que vem acontecendo, e eu vou repetir a palavra, que é esculacho de Satanás, que eu preciso ser como Paulo, eu preciso reivindicar a minha cidadania terrena.
E isto nunca foi pecado. E nós temos dupla cidadania, né? Claro. Nós temos a cidadania celestial e a cidadania terrena. Claro. Os Salmos diz que nós somos cidadãos dos céus, claro. Mas ao mesmo tempo nós somos cidadão da terra. Como cidadão dos céus, nós precisamos nos santificar trazendo a cultura dos céus para a terra. Mas como cidadão da terra, nós precisamos dar a César o que é de César. Nós precisamos entender que o crente na política, o homem de Deus, a mulher de Deus na política, ele não está lá para mudar a profecia final. Não. O que está escrito, está escrito. O mundo jaz no maligno. Não adianta. O que vai acontecer, a profecia final desta destruição deste mundo moral, vai acontecer com crentes na política ou não, com o presidente da República evangélico ou não. O que nós precisamos entender, Fábio, que a mesma palavra de Deus que diz que o mundo jaz no maligno, palavras do nosso mestre Jesus, é a mesma Bíblia que diz que nós somos o sal da terra. Jesus também falou isso. O que isso significa? Deixa eu fazer uma rápida analogia aqui para os nossos amigos do Eu Acredito. Vamos lá. Pega uma carne e deixa no tempo. Uma carne, ela vai ficar podre. Está no tempo. Agora pega a mesma carne, unta de sal. Ela vai ficar podre? Calma, vai. A velha charque, a velha carne seca, ela vai ficar podre com o tempo. Mas a presença do sal, ela vai retardar o apodrecimento dessa carne. Significa que quando Jesus falou que o mundo jaz no maligno, mas que nós somos o sal da terra, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: o mundo vai apodrecer, mas vocês são sal. Portanto, nós não temos poder de impedir o apodrecimento do mundo, mas nós temos poder de retardá-lo. Perfeito. Retardá-lo até quando? Até que Cristo volte. Portanto, o homem de Deus, a mulher de Deus, em lugares estratégicos nessa nação, e a política é um lugar muito estratégico, ele está lá para dizer: Satanás, eu não sou bobo, você não me engana, eu sei que as leis contra a família, contra os valores, contra os princípios, elas vão passar. Uma hora vai passar. Mas fique sabendo, Satanás, que enquanto a igreja estiver aqui, nós seremos resistência. Nós faremos resistência até que Jesus volte e nos arrebate. Porque o dia e a hora da sua volta ele não nos disse. Portanto, nós temos responsabilidade com a próxima geração. Se ele não disse que vai voltar hoje ou amanhã, eu tenho que então ter responsabilidade com a minha geração. Meus filhos estão aí, meus netos estão aí. Eu preciso fazer resistência para que quando os meus netos nascerem, se Jesus não voltar, eles encontrem pelo menos uma nação que respeita princípios e valores.